Pois é, e a gente tem falado dos índios, né? Esse que a Simone falou teve uma ajuda imensa. E a gente vai falar agora dos Yanomamis. Apesar das ações do governo federal que tiveram início há cerca de um ano, o povo Yanomami ainda enfrenta uma crise de saúde devido à persistência do garimpo lá em Roraima. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, da CNBB, tem sido fundamental na denúncia nesta situação. No programa de hoje, a gente vai discutir o papel do Conselho na proteção dos direitos indígenas. E o nosso convidado é o Luiz Ventura, secretário do CIMI, que está conosco agora ao vivo. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Eu que agradeço. Obrigado. Secretário, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o trabalho da CIMI. Como funciona esse trabalho? O Conselho Indigenista Missionário é um organismo da Igreja que articula o trabalho com os povos indígenas, uma entidade que tem já 50 anos, mais de 50 anos de caminhada, e que pauta a sua atuação com os povos indígenas na defesa irrestrita dos direitos dos povos indígenas, particularmente do direito a seus territórios, do seu protagonismo, do fortalecimento de sua cultura. Vocês estavam falando aí há pouco sobre a riqueza cultural que os povos indígenas representam para todos nós, e o CIMI se compromete, né, numa atuação de convívio, de presença nos territórios, a denunciar as violações contra a vida, contra os direitos dos povos indígenas e a promover que o Estado garanta os direitos constitucionais destes povos. Agora, em relação ao povo, né, os Yanomamis, como que está sendo o trabalho da CIMI em relação a toda essa situação que eles têm passado, né, em relação ao garimpo ilegal? Como que está sendo o trabalho de vocês lá na região? O CIMI, Casey, e os missionários da Consolata têm uma presença histórica junto com o povo Yanomami na terra indígena Yanomami. É uma presença de valorização da vida, da cultura do povo Yanomami, de diálogo intercultural, de diálogo interreligioso, mas fundamentalmente também de defesa dos direitos desse povo. O CIMI participou em todo o processo apoiou o processo que os Yanomami protagonizaram para a defesa, para a homologação do território Yanomami, que já completa mais de 30 anos, e neste momento o CIMI, desde o início, desde que a crise claramente estava evidente para todos nós, nos últimos 5, 6 anos, o CIMI não poupou em denunciar a situação, em denunciar em âmbito nacional e internacional e em exigir do Estado que adotasse as medidas necessárias para garantir a vida e para proteger o território dos Yanomami, que esse é o principal problema. O principal problema é o aumento exponencial que nos últimos 5, 6 anos teve a presença do garimpo dentro da terra indígena Yanomami, que a gente sabe que é um problema que já vem de décadas atrás, mas que viveu um aumento exponencial a partir de 2017, 2018, como as próprias organizações indígenas vinham denunciando de forma sistemática, de forma documentada, e o CIMI juntamente com eles. Secretário, o que mais preocupa na realidade dos Yanomamis para o CIMI? O que mais preocupa vocês nesse momento agora? O que preocupa claramente são dois elementos. Primeiro, a persistência do garimpo dentro da terra indígena Yanomami. Apesar das medidas adotadas pelo governo federal em janeiro de 2023 e do compromisso assumido por este governo para a desintrusão efetiva do garimpo dentro do território Yanomami, o certo é que um ano depois dessas medidas, o garimpo está retornando. Há uma parte do garimpo que resistiu, permaneceu dentro do território, e uma parte do garimpo que saiu num primeiro momento, mas que agora está retornando. É isso porque as medidas adotadas, mesmo que necessárias, não foram ou foram insuficientes, não foram totalmente efetivas e, sobretudo, não tiveram a necessária articulação interna dentro do próprio governo. Esse é um elemento fundamental que preocupa, porque a presença do garimpo é o que traz as principais ameaças à vida dos povos indígenas, é a violência explícita contra os Yanomami, contra os Yequana, é a poluição do território, como vocês estão observando aí nessas imagens, e, sobretudo, é a presença do garimpo também, o que inviabiliza ou impede o atendimento à saúde das comunidades Yanomami e Yequana. E é por isso que tivemos, nos últimos anos, indicadores extremamente graves de malária, de desnutrição dentro do povo Yanomami. Secretário, essa volta dos garimpos, né,
na terra do povo indígena, seria por quê? Porque a gente sabe que tem mais ou menos um ano, né, das medidas do governo federal. Seria aquele famoso, vamos deixar, esquecer e a gente volta aos poucos, é isso? Casey, num certo momento, em 2023, o governo falou que 80% dos garimpeiros tinham saído do território indígena. E isso teria sido uma boa notícia, um bom resultado. Porém, o que ficou evidente é que parte desses garimpeiros retornaram diante da porosidade, diante da falta de consistência das medidas de proteção territorial que o governo implementou. Era necessário manter de forma permanente medidas de estrangulamento da atividade do garimpo. E isso passa pelo controle do espaço aéreo, isso passa pelo controle do abastecimento em insumos do garimpo dentro do território Yanomami. Essas medidas, mesmo que foram implementadas em alguns momentos do ano 2023, elas não foram suficientes e elas não foram permanentes. Dessa forma, os garimpeiros que saíram, na medida em que o que adotou o governo federal, na medida em que essas medidas foram diminuindo, os garimpeiros voltam para o território, encontram de novo o caminho aberto para retornar ao território. Portanto, um posicionamento mais firme que precisa, né, secretário? Exatamente, uma posição mais firme, mais determinada e mais articulada dentro do governo, contando com todos os meios que o Estado brasileiro conta para coibir algo que é um delito, que é um crime, que é a invasão de territórios indígenas e a exploração ilegal de ouro e diamantes. Secretário, já quero agradecer a sua participação aqui no Pautas da Igreja, já deixar o espaço sempre aberto quando tiver novidades, quando tiverem ações que vocês queiram divulgar, pode contar com a gente aqui, viu, secretário? Muito obrigada. Muito obrigado, Casey, com certeza vamos contar com vocês. Muito obrigado. Obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Tchau, tchau.